amados do Senhor, hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouco a respeito de um conselho de um homem de Deus, um homem que foi chamado amigo de Deus, que é Davi, o rei Davi. Um homem falho como eu e você, com muitos erros, pecados, mas um homem que era íntimo de Deus e que por muitas vezes ele errou e por muitas vezes, por ele ter intimidade com Deus, Deus também o perdoou. Um homem como nós, que passou por angústias, por medos, por temores, mas que sempre prevaleceu no Senhor. O Senhor foi com ele e ele se levantou dos seus momentos de angústia e de dor. Até em momentos difíceis, como a perda de um filho, que é uma situação que ele viveu, a fé dele o colocou em pé novamente e ele foi restaurado. Como fazer isso? Nós podemos aprender um pouco com Davi, mesmo no capítulo 62 do livro de Salmos, versículos 1 e 2, e aprender um pouquinho como que nós devemos agir num momento de angústia, num momento de dor, de dúvida, para que não sejamos destruídos com a nossa fé sendo abalada e a gente perder aquela chance, que é a única esperança que nós temos, que é o Senhor, e muitas vezes nós lançamos fora essa esperança, porque nós nos apavoramos diante dos desafios, diante das perdas e das dores. Davi, no Salmo 62, no versículo 1, ele começa dizendo assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Ele diz para a alma dele: somente em Deus, alma, se aquieta e espera. Sabe por que é importante a gente fazer isso? Sabe por que foi importante Davi fazer isso para a alma dele, para o espírito dele? Porque muitas vezes nessas horas de dor, de angústia, de dúvidas, de perdas, de insegurança, nós ficamos muito atribulados e aí nós começamos a trabalhar muito com aquele e se? O que eu quero dizer com isso? E se o dinheiro não der? E se a pessoa não for curada? E se eu perder o emprego? E a gente começa a trabalhar com um monte de coisa. E aí você já começa a pensar, não vai dar certo, a coisa está ruim, mas vai ficar pior. E você se desespera e você contagia as pessoas à sua volta. De repente você está sem esperança, de repente o teu cônjuge, o teu esposo, a tua esposa está sem esperança, os seus filhos estão sem esperança. E você vai contagiando as pessoas da sua volta e fica um ambiente insuportável. Um ambiente onde você já não tem mais prazer de estar e de viver naquele local, aquela realidade. E é por isso que Davi olha para dentro de si. Porque muitas vezes nós somos tentados a achar que o problema maior está fora, mas o problema está dentro. Então ele olha para a sua alma e fala assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Nós temos que chamar o nosso próprio eu, o nosso eu interior, para falar assim: se aquieta. A tua esperança não está no trabalho, a tua esperança não está no dinheiro, a tua esperança não está que os negócios melhorem, não é nada disso. Se você colocar a tua esperança nessas coisas em primeiro lugar, você vai afundar, você vai ser destruído, você vai padecer, você vai perder essa batalha, a tua vida não vai valer a pena. Então, minha alma, se aquieta, revigora a tua esperança só em Deus, firma a tua esperança só em Deus. Nós temos que olhar para dentro nesses momentos e não olhar para fora. Olhar para dentro, para o nosso espírito, porque é lá que o Espírito de Deus habita no coração de todos aqueles que têm Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. E aqui Davi, ele olha para dentro e ele fala: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. E aí ele explica por quê. Dele vem a minha salvação. Então, meu querido, se você está angustiado por causa de uma enfermidade, a tua solução não está na cura em primeiro lugar. Se você está angustiado porque está com medo de perder o emprego, a tua segurança não deve estar na segurança do teu emprego, de você não perder esse emprego. Se você está angustiado porque já está desempregado e está difícil de encontrar um emprego, a tua esperança não deve estar simplesmente em encontrar um emprego, porque a tua solução está em Deus. Porque Deus pode mover o universo e Ele pode dar aquilo que é o melhor para você, no tempo dele, do jeito dele. Então nós temos sim que olhar para dentro e dizer: minha alma, meu espírito, se aquieta, fica quietinho e coloca a tua esperança só em Deus.
Não é em Deus e no dinheiro, em Deus e no emprego, em Deus e na cura, em Deus e nisso ou naquilo. Não, somente em Deus, minha alma. Espera, silenciosa, sem reclamar, sem murmurar, sem palavras vazias que duvidam da presença e da fidelidade de Deus. Fica quietinha, minha alma, e coloca a tua força, a tua esperança em Deus, porque dele é que vem a minha salvação. E ele continua no versículo 2 dizendo: só ele é a minha rocha e a minha salvação. Davi sabia que ele podia ser rei ou não, que ele podia ser rico ou pobre, que ele podia estar no conforto lá como rei, com todas as regalias de rei, ou estar fugindo dos seus inimigos, como muitas vezes ele teve que fazer, teve que até fugir de um filho que o perseguiu, mas ele sabia que a rocha dele, a salvação dele, não era o ser rei, ser rico, ter coisas, ter conforto e ter os seus sonhos materiais realizados. Ele sabia que a segurança dele, a rocha dele, aquilo que fazia com que ele permanecesse em pé, era o seu Deus, o Deus que ele cria, o Deus de Israel, o Deus que se revela depois de uma forma humana e muito clara e com um nome fácil, que é Jesus Cristo. É nesse que Davi esperava, no Senhor Jesus Cristo. Mesmo sem ter visto a face de Jesus Cristo, mesmo sem conhecer aquilo que Jesus viveria depois quando o Filho de Deus encarnou e se tornou homem, o Criador se fez criatura, mesmo sem conhecer tudo isso que eu conheço, que você conhece, ele escolheu aquietar a sua alma e fazer a sua alma esperar em Deus em silêncio, porque ele sabia que só Deus é rocha segura, fundamento seguro, que nos faz permanecer em pé em meio às tribulações, em meio às lutas. E não somente isso, somente Deus é a nossa salvação. Então, meu querido, muitas vezes eu vejo que muitas pessoas ficam inquietas e inseguras e deixam de viver e passam a experimentar de angústia após angústia e cada vez vão se aprofundando mais e mais e mais na sua angústia. Por quê? Porque não estão vendo como Davi viu, vendo que Deus é a rocha e não essas coisas, e não qualquer outra coisa, que Deus é a nossa salvação e que nada deste mundo que nós possamos ter pode ser a nossa salvação. É somente Deus, somente o Senhor Jesus é a nossa segurança. E ele fala que só ele é minha rocha, é minha salvação, o meu alto refúgio. Esse Deus, ele nos dá segurança. E não somente quando nós, ao olhar à nossa volta, nós vemos coisas que o ambiente está seguro para mim. Estou bem empregado, estou com um salário bom, estou com saúde. Não é só isso. Esse Deus, ele é refúgio, local seguro, é a nossa segurança. Também, quando as águas estão agitadas, o vento está soprando, ou seja, quando tudo parece estar errado ao seu redor, parece que tudo está caindo ao seu redor, parece que tudo que você fez a vida inteira está desmoronando diante dos teus olhos agora. Davi fala, Deus é refúgio. Deus pode te dar segurança em meio a essa tempestade, porque esse Deus que é refúgio, ele tem um nome, como eu já disse, é Jesus Cristo. É aquele que em meio à tempestade com os seus discípulos estava ali no barco e as ondas se levantaram e o vento se levantou e os discípulos ficaram agitados. Quem sabe como você está agitado agora com as suas lutas. E eles chegaram, mestre, você não se importa que nós estejamos morrendo agora? E Jesus olha para aqueles homens e vê aquela fé falha, pequena, e ele se levanta e ele acalma as águas e o vento com a sua palavra. E aqueles homens ficam admirados. Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Esse é o Senhor. É o Senhor que é salvação. É o Senhor que é rocha. É o Senhor que é refúgio, que é a nossa segurança e a nossa esperança. Nós precisamos confiar nisso. E veja que Davi, ele não vive num mundo da fantasia, dizendo, se eu estou com Jesus, nada vai acontecer, não vou ter dificuldades. Aquilo que alguns dizem, não estou em crise, estou em Cristo, é papo furado, porque você pode estar em Cristo e estar passando por uma crise.
Só que você, quando está em Cristo, você sabe que você está em crise com Cristo. Então, por mais que hajam tempestades ao redor do seu barco, você sabe que no momento certo, ele pode acalmar aquela tempestade e que você vai chegar seguro do outro lado. E é por isso que Davi fala assim, ele é minha rocha, minha salvação, meu alto refúgio, não serei muito abalado. O barco pode balançar um pouco, com as ondas, com o vento, aquelas coisas parecem que estão saindo, o trem parece que está saindo do trilho, mas não sai, porque o Senhor da história está nesse barco. Porque o Senhor da história está ao meu lado e ao seu lado. O Senhor da história, que é refúgio. O Senhor da história, que é a nossa força, que é o nosso esconderijo, que é a nossa segurança, que é esse Deus amoroso que cuida da nossa vida, está conosco. Então, meus queridos, se vocês estão passando por um momento difícil de crise, de luta, e a angústia está consumindo você por dentro, eu digo para você, faça como Davi. Olhe para dentro do seu coração, antes de se preocupar com o que está acontecendo fora. E evangelize o seu coração. Evangelize o seu coração e a sua mente. Olha lá para dentro e diz como Davi disse: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, pois dele vem a minha salvação. Espera silenciosa, alma. Se aquieta, porque Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é fiel. E Ele está comigo. Guarde essa palavra no seu coração. E mesmo que venham as crises, as lutas, as dificuldades, você vai ter certeza que esse Senhor, que é refúgio, que é rocha, que é salvação, está ao seu lado. Que Ele te proteja, que Ele te guarde, que Ele abençoe você e a sua família. No nome de Jesus. Amém.